Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e esse é um tema clássico no universo da saúde mental, né? Tristeza e depressão. A depressão talvez seja o transtorno mais conhecido do público leigo, embora nos últimos tempos a ansiedade venha ganhando bastante espaço também, muito devido à comunicação. E nessa comunicação, justamente com o público leigo, ou pelo menos era, muito comum vir essa comparação entre tristeza e depressão, né? Até para explicar o transtorno. A gente começa a ouvir aquelas coisas, a depressão é como uma tristeza muito intensa que não acaba nunca, coisas assim, né? Aqui então a gente vai discutir se essa comparação faz algum sentido, de repente até certo ponto, ou se ela mais atrapalha do que ajuda a ficar fazendo essa ligação. E quem vai ajudar a gente a destrinchar esse assunto é o Dr. Fernando Fernandes, que é psiquiatra e palestrante, né, do programa, e faz parte do programa de transtornos do humor do Instituto de Psiquiatria da USP. Muito obrigado por ter arrumado um tempinho para falar com a gente num sábado, doutor. Eu sei, com a sua agenda cheia, se dispôs a falar com a gente num momentinho ali de brecha que você poderia estar descansando. Obrigado mesmo, doutor. Eu que agradeço pelo convite para falar de um tema que me interessa tanto. E há muita confusão a respeito disso. Como você falou, vamos destrinchar esse tema aí para todo mundo que tem interesse e não restar nenhuma dúvida. Doutor, acho que a melhor pergunta para começar essa conversa é aquela que vai buscar, assim, na verdade, poderia ser a única do episódio, porque é justamente a que tenta responder de forma bem direta, né, esse assunto. Tristeza tem alguma coisa a ver com depressão? Vou fazer essa pergunta bem aberta e a partir daí a gente conversa. Essa conversa aqui poderia ser resumida em 30 segundos e eu falando muito calmamente, né? Uhum. Tristeza é um sentimento normal da vida que pode também fazer parte de um quadro clínico de um transtorno chamado depressão. Ponto. Certo. Vamos pro final de semana agora, Luiz? Acho que só isso, na verdade, já avança bastante no tema, porque essa diferenciação não é muito feita, né? Geralmente ela vem assim, num bolo da descrição. Depressão é isso, né? E justamente como se fosse isso, como se ela fosse a grande coisa que explica o transtorno, né? Como que a gente começa a sair dessa coisa meio genérica? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que tristeza é um sentimento normal da vida. Tristeza faz parte. A gente não queria que fizesse, mas tristeza faz parte. A gente vive um momento, um contexto cultural, né, que parece que algumas pessoas querem viver uma vida insípida, e se não insípida, pior ainda, uma vida somente cheia de alegrias, bons sentimentos e emoções com valência positiva. Uhum. Mas isso está longe da realidade e está longe, até diria, da funcionalidade. Os sentimentos com valência negativa, eles não só fazem parte da vida, devem ser aceitos, mas como eles têm uma função também. Uhum. E essa função tem que ser aprendida. Às vezes, a função dos sentimentos com valência negativa elas nos impõem para a gente. Exemplo, vamos falar de uma emoção que tem valência negativa. Bom, vamos entender, né? O que eu quero dizer com valência negativa? Eu não estou falando de sentimentos negativos, porque olha o que eu falei, os sentimentos que são desagradáveis, aversivos e indesejados, eles têm uma função. Quando a gente chama algo de negativo, é como se não tivesse função, está lá só para atrapalhar, né? Algo que você tem que se livrar, inclusive, né? Exatamente. E os sentimentos e emoções com valência negativa, eles têm uma função. Agora, por que eu coloco, então, valência negativa? Porque eles são desagradáveis, né? Eles trazem algum grau de sofrimento, incômodo. Então, a gente vive um ambiente cultural em que as pessoas não querem ter incômodos, e se algo está incomodando, algo está errado. Não é bem assim. Vamos lá, eu vou dar um exemplo de uma situação que vai gerar uma ansiedade abrupta em muitas pessoas. Imagina que você está andando na rua, de repente vem um pitbull sem coleira correndo na sua direção. Uhum. Se bem que pitbull, todo mundo já sabe que hoje em dia foram selecionados os dóceis, então tem gente que nem tem medo. Vamos pensar assim, um fila brasileiro vem correndo na sua direção, né? Sim. Você vai ser acometido por uma ansiedade abrupta. Isso vai ser profundamente desagradável. Possivelmente você sinta medo.
sua mente e o seu corpo vão reagir e a sensação vai ser absolutamente desagradável. Você vai se preparar tanto do ponto de vista psíquico, você vai ficar mais ágil, você vai procurar uma saída, pode desencadear uma reação que, em comportamento, a gente chama reação de fuga ou luta. Do ponto de vista físico, você vai ficar com os reflexos mais aguçados, seu batimento cardíaco já vai subir imediatamente, muito possivelmente, rapidamente, você já vai ficar mais ofegante, mesmo antes de começar a correr ou ter qualquer reação. Tudo isso está dentro do cômputo de uma ansiedade aguda. E ela não está lá só para te incomodar, essa ansiedade. Ela está para te preparar para uma ameaça que se coloca diante de você, nesse caso, ou uma ameaça imaginada para o futuro. Ela vai te mover, porque se algo está me ameaçando, a ansiedade vai me ajudar a me mover para que essa ameaça seja anulada, ou pelo menos as perdas sejam mitigadas. Essa é a função da ansiedade ou de qualquer outro sentimento ou emoção com valência negativa. Depois, se você quiser, eu separo o que é sentimento ou emoção, mas para o raciocínio aqui não muda. Agora, uma característica de uma emoção, mesmo desagradável, normal, é que elas podem se transformar. Então, por exemplo, você percebe no instante seguinte que, na verdade, aquele cachorro é o cachorro do seu vizinho que adora brincar com você. Aí a emoção se transforma. A emoção se transforma. Aquela emoção que era medo, temor, ansiedade, vai se transformar num sentimento de ternura, por exemplo, para brincar com o cachorro. Lógico, os efeitos fisiológicos demoram um pouco para passar, você vai continuar pálido com a perna bamba por um tempo, mas isso aí vai passar. Então, olha só, Luiz, os sentimentos e emoções com valência negativa, eles têm um papel na nossa vida, mas eles têm um papel que tem que ser limitado. Uhum. Então foi o que eu quis dizer com essa história. Você percebeu com o teu pensamento, você analisou a realidade e viu que não era uma ameaça, aquilo lá tem que ir embora. Para a ansiedade, é um pouco mais óbvio o papel dela. Apesar que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas falam, gente, eu estou ansioso, estou preocupado, e fica perdido nisso, não entende que aquilo lá, na verdade, tem que servir de motivação, ou às vezes não acontece naturalmente que aquilo sirva de motivação. Algumas pessoas paralisam. Algumas pessoas têm ansiedade o tempo todo. Meu Deus, se você tem ansiedade o tempo todo, a ansiedade já não está te ajudando a discernir uma ameaça. Tudo se torna uma ameaça, porque, sabe, Luiz, é uma coisa de mão dupla. A realidade pode nos provocar uma ansiedade. Agora, quando a gente se sente ansioso, a gente busca um motivo também. Sim, justificar, né, aquilo. Exato, a gente busca um motivo para justificar. Então, é uma mão dupla. Uhum. E quando acontece isso, a gente está ansioso o tempo todo, a gente está buscando ameaça o tempo todo. Sim. Aí não tá legal, essa ansiedade tem algo errado. Ou se a ansiedade é tão intensa que impede a gente de reagir, também tem algo errado. A ansiedade é para motivar uma reação, não o contrário. Mas o papo é sobre tristeza. Eu falei da ansiedade que é mais fácil as pessoas compreenderem, porque na tristeza não é tão óbvio o papel que a tristeza tem na nossa vida. Eu tô falando da tristeza normal. Gente, tristeza faz parte da vida. Querer viver uma vida insípida, querer viver uma vida livre de sentimentos e emoções negativas só faz você sofrer ainda mais. É o contrário, Luz. É o contrário. Por quê? Porque a pessoa não vivencia de forma correta essas emoções negativas e elas acabam não assumindo o papel que elas têm. Por exemplo, a tristeza, quando ela surge, uma tristeza normal, surge diante de uma perda, diante de um erro que você cometeu, diante de uma decepção que você teve. Eu acho que quase todas as tristezas que acontecem na vida é uma dessas três coisas. Dá pra resumir né? nisso. Uhum. Diante de uma perda, de uma decepção ou de um erro que você cometeu. E o que a tristeza nos move, né? Ao que ela nos move? Primeiro, é um convite à reflexão e à introspecção. A gente vai refletir sobre essa perda, sobre essa decepção, sobre esse erro. A tristeza, ela facilita o desapego. Se você teve uma perda reparável, eu tive uma perda reparável, uma perda financeira, um desemprego, enfim, um problema transitório de saúde, tive um acidente, me machuquei, alguma coisa assim. Isso é uma perda reparável, seja com tempo, seja com trabalho, enfim. Ajuda a gente a desapegar um pouco, né? Ajuda a gente a desapegar um pouco. Se foi uma perda irreparável, Luiz,
Bom, perda irreparável, aí a gente vai ter que trabalhar a aceitação. E a tristeza nos move rumo à aceitação. Cara, eu preciso diminuir essa tristeza. Isso aqui está me causando sofrimento. Então, isso nos leva ao fortalecimento e aceitação. Bom, ela vai também modular o nosso comportamento. Do mesmo jeito que a ansiedade nos move a se livrar da ameaça, a tristeza, ela regula o nosso comportamento. Tá bom, se essa determinada decepção me causou essa tristeza, eu vou me movimentar para que ela não aconteça de novo. Se esse erro me causou essa tristeza, eu vou mudar o meu comportamento para ele não acontecer de novo. Não é uma coisa tão imediata e tão óbvia como a ansiedade, mas ela acontece também, uma mudança de comportamento. A pergunta seguinte já seria naturalmente essa, justamente porque é um pouco mais... Acho que a gente perdeu, ou talvez, sei lá, a gente vivesse numa época em que essa função da tristeza fosse melhor acolhida, mesmo que a gente não tivesse a consciência, que agora você explicou, né? Tipo, ela nos ajuda de fato, e agora ficou muito mais claro, né? Talvez agora, nos tempos que a gente viva, realmente a gente tenha um sentimento de fugir, repelir, né? E ficar quase num entorpecimento. Prefiro um entorpecimento do que vivenciar essa valência negativa da vida, digamos, né? Agora, uma coisa que eu queria saber, né? Por que a tristeza, entre todas as coisas que a depressão pode trazer, e mesmo que seja desse ponto de vista emocional / sentimental, por que ela é que se sobrepôs como palavra mesmo para identificar, né? Porque eu já vi algumas pessoas, quando falam sobre depressão, usarem outras que parecem um pouco mais próximo do quadro que, assim, é do transtorno de fato. Por exemplo, algumas pessoas falam, olha, o sentimento que eu sinto é mais de uma apatia, eu sinto mais uma desesperança, eu sinto mais uma fadiga, uma não vontade, e não exatamente a tristeza, né? Mas a tristeza que veio e ocupou esse lugar, né? Como que você enxerga esse quadro de muitas coisas que são desse universo, até para o leigo, de sensações e sentimentos, mas a tristeza é a que a gente fala para depressão, né? Luiz, talvez porque seja o que move as pessoas a buscar um tratamento. Você citou alguns sintomas da depressão. Eu posso aqui falar dos sintomas da depressão, mas que não seriam prontamente associados à depressão. Por exemplo, insônia. Muitas causas para insônia. Não é? Uma pessoa com insônia não é a primeira coisa que ela vai procurar, não é um médico psiquiatra ou um psicólogo, né? Para trabalhar essa insônia, deveria ser, inclusive. Sim. A pessoa está inapetente. Eu vou dar um exemplo aqui da minha família. Meu irmão está passando um problema, casa de ferreiro, espeta de pau. Nitidamente ele está passando um problema emocional sério, que nós perdemos nossa mãe há 2 meses, né? E ele não assimilou isso legal, e ele está com alterações gastrointestinais terríveis, e ele está fazendo um exame atrás do outro, e ele nem passa pela hipótese de que ele está passando um problema emocional. Faz endoscopia, toma... A endoscopia, aí teste de intolerância, não sei o que, ele é mais velho que eu tenho 48 anos, ele deve ter mais que 60, porque eu sou muito temporão. Nunca teve intolerância a nada, de repente começou a ter um monte de intolerância 2 meses depois que a nossa mãe morreu, entende? Uhum. Por incrível que pareça, ele está inacessível a imaginar que aquilo lá possa ser um problema emocional. Uma pessoa que está cansado, no imaginário popular falta uma vitamina, não sei o quê, sabe? Uhum. Então, são sintomas expressivos da depressão importantes, mas que as pessoas não associam prontamente. E as pessoas acabam associando mais prontamente e às vezes considerando até sinônimo a tristeza. Sim. Mas é curioso, Luiz, sabe por quê? Olha só, ao mesmo tempo que as pessoas associam depressão com tristeza, mas mesmo no imaginário popular, tem uma diferença que as pessoas não conseguem pontuar. Mas, por exemplo, se alguém fala para você, Luiz, hoje eu tô triste, imediatamente você vai falar, pô, qual é o motivo, o que aconteceu, né? Agora, se a pessoa fala para você, Luiz, eu tô meio deprê, concorda que a conotação muda um pouco na cabeça? Sim. Porque mesmo intuitivamente você vai pensar assim, pô, ele tá um pouco abatido, ele não tá querendo papo, talvez ele não é um pouco menos sociável, não sei, você pode até me dizer o que vem à cabeça quando alguém fala deprê, mas é diferente de dizer que tá triste, né? Sim. Pra mim vem muito essa coisa de a própria palavra traz um quadro que parece um pouco mais difuso e que é isso que você falou, assim, a gente compreende,
mas a tristeza não é suficiente para dar esse nome, sabe? E me traz uma coisa, o que eu às vezes tenho uma dificuldade de perceber o que essa palavra traz, assim, a gente falando, nossa, ela traz uma descrição muito mais rica do que só a tristeza desse quadro que a pessoa está, né? E ela mesma tá falando nesse exemplo que você trouxe. Só que aí eu penso assim, não parece ser também só uma tristeza com alguma qualidade mais detalhada. Parece que envolve outras coisas, né? Exato. E também não só coisas da ordem dessas coisas ou gastrointestinais ou do sono. Mesmo dentro desse universo mais do sentimento, parece que ela é uma coisa mais não queria dizer complexa, porque acho que a tristeza já é uma coisa muito complexa, mas sei lá, tem mais pontos assim que a gente não sabe e que depressão, intuitivamente, a gente sabe que reúne tudo isso, né? É um Aí eu queria quadro saber se. mais rico que apenas tristeza, né? É. E aí, isso que eu queria saber, o que são essas outras coisas, assim, que a gente instintivamente sabe, como você falou, né? Tá, a gente pode separar essa conversa em dois pontos, assim, vamos falar do quadro da depressão e vamos falar, assim, de quando desconfiar que a tristeza ela pode não ser normal. E você escolhe pelo que a gente começa. Eu acho que o primeiro ponto que você falou seria o mais interessante, porque eu até tinha pensado em falar dessa coisa da diferenciação, que acho que as pessoas sempre buscam, né, para tentar identificar e buscar tratamento, ou ver se um amigo tá com isso, né? Vamos falar então do quadro da depressão. A depressão eu separo de uma maneira didática, Luiz, por razão só didática, né? Porque não dá para separar as coisas assim. Depressão é uma doença que tem três esferas de acometimento. Primeiro são as emoções e os sentimentos, que a gente chama em psiquiatria de sintomas afetivos. E aí a tristeza, ela tem um papel central, ela tem um papel importante. Tristeza é muito comumente acontece na depressão. Mas quando a gente vai ver os core symptoms, né, os sintomas nucleares da depressão, tá lá a tristeza, mas tá também uma coisa que a gente chama de anedonia, que é perda da capacidade de sentir prazer. E muitas depressões acontecem e a pessoa refere isso. Ó, doutor, eu não tô vendo graça na vida. Mas dizer que eu tô triste, eu não tô. Eu tô meio blasé, tanto faz como tanto fez. Mas eu Total. gostava de jogar bola, não tô jogando, meu trabalho tá um saco. Ó, até minha família eu não tô achando legal, tô me isolando. Essa pessoa pode não estar triste propriamente, mas perdeu a capacidade de sentir prazer. E entre os psiquiatras, isso é mais importante. Isso é até mais Uhum. importante do que a própria tristeza, porque tristeza a pessoa pode ter ou não. Então, é um erro achar, e muita gente acha isso, depressão, na verdade, é uma tristeza mais forte. Daqui a Sim. pouco a gente fala disso, né? Mas não é. Esses são os dois sentimentos mais importantes na depressão, mas depressão ela pode ter muitos outros sentimentos. Por exemplo, 40 a 50% das depressões cursam com ansiedade. Tanto que tem muito comum o paciente chegar para mim, doutor, eu não sei se eu tenho depressão ou ansiedade. O paciente não tem essa noção que as duas coisas muito comumente acontecem juntas, né? Sim. Justamente porque a depressão acho que tem essa cara de tristeza, puxa pro lado da tristeza, e a ansiedade parece uma coisa mais com energia, né? Alguma coisa assim. Acho que por isso tem essa. Parece incompatível, né? Parece incompatível, mas absolutamente não é. Quase, que eu falei, 40 a 50% das depressões são ansiosas. E desde 2013 existe até essa classificação, colocar na depressão ansiosa. Mas outros sentimentos como os baixa autoestima, por exemplo, sentimentos de medo, angústia, que é um sentimento, nossa, muito abordado até mais na filosofia do que na própria psiquiatria moderna mesmo, não discute muito sobre angústia, que normalmente é um sentimento de aperto no peito, na garganta, no estômago, sensação de borboleta no estômago. E angústia é uma coisa muito interessante, Luiz, assim, angústia é uma coisa que muita gente experimenta, entende perfeitamente quando você fala, mas quem nunca experimentou, às vezes fala, doutor, o que é angústia? E é uma coisa muito difícil de explicar. Pode acontecer também na depressão. Então, sentimentos de baixa autoestima também podem acontecer, de inferioridade, um pessimismo muito intenso. E quando eu falo pessimismo, você pode pensar, doutor, mas pessimismo é um sentimento ou é um pensamento? Aí que entra o que eu falei, a separação é só didática, a gente pode falar agora do pensamento. Eu falei dos sentimentos, a gente pode falar do pensamento. O pensamento na depressão está afetado tanto quanto o jeito que a gente pensa, quanto ao conteúdo. Então, quanto ao jeito, nossas funções cognitivas, né, desconcentração, é muito comum. A nossa atenção sustentada está diminuída na depressão. E por aí tem um monte de consequência. A memória recente vai estar prejudicada, a velocidade de raciocínio vai estar prejudicada, a capacidade de aprendizado vai estar prejudicada. Dificilmente, mesmo numa depressão leve, a pessoa fala que a concentração está ok. Dificilmente. Então, aí haverá prejuízo acadêmico. Se o trabalho exige, né, cognição vai estar prejudicada no trabalho também.
Quanto ao conteúdo do pensamento, aí entra o pessimismo, fatalismo, niilismo, nada mais vale a pena, né? Dependente, se for uma depressão ansiosa, muitas preocupações também. E aí, a preocupação acaba sendo uma retroalimentação negativa da concentração, porque o cara está sempre com as preocupações na cabeça e se concentra menos ainda. Então, olha só, falei dos sentimentos, falei da cognição, mas tem também uma terceira esfera que são sintomas físicos. Alterações do sono, alterações do apetite, diminuição da energia, aumento de dores pelo corpo, por exemplo, são os principais. Então, depressão é um quadro clínico muito complexo, Luiz. Tem gente que fala assim, depressão é uma doença da mente, tá errado. Depressão é uma doença do cérebro, já tá meio certo. Na verdade, depressão é uma doença do corpo todo, por isso que a gente diz que é multissistêmica a depressão. Então, depois de explicar dessa forma, fica muito evidente aquilo que eu comecei falando, aqueles 30 segundos que poderiam resumir. Cara, a tristeza é apenas um dos sintomas em uma das esferas da depressão, que é a esfera afetiva. Mas depressão é um quadro clínico muito mais complexo, né? E puxando o que você falou, doutor Fernando, agora, né, dessa coisa, você falou, a gente pode falar logo mais disso, né, dessa coisa da tristeza mais intensa, né, ser caracterizado como uma tristeza mais forte. Eu acho que o que a gente tá falando, assim, sua fala fica muito clara sobre essa distinção por conta das palavras, né, sobre o nomear as coisas, né, quando você traz angústia, por exemplo, a gente fala, nossa, eu sei que isso é diferente de tristeza. E se ela também está presente, eu começo a compor esse quadro mais rico, né, que a gente tem falado. Mas ficando no nosso tema, que é a tristeza, justamente, e puxando o que você falou, vamos falar um pouco sobre essa coisa da tristeza mais forte. Existe algum atributo da tristeza que você acha que aí começa a aproximar do quadro da depressão e que diferencia? É uma tristeza que é isso, ela é mais duradoura, ela é mais forte, né? Tem algum nome indo nessa linha que a gente está seguindo na entrevista, né? Tem alguma qualidade da tristeza que você acha que aproxima um pouco mais e ajuda a entender quando é uma tristeza da depressão? Ou ela é uma tristeza igual, só que tá lá no meio de outras coisas? Olha, muito boa essa pergunta, porque eu ensinei aqui o quadro clínico básico da depressão. Eu acho que quem ouviu aqui e prestou atenção, pode até depois voltar a ouvir de novo, prestar atenção, já vai reconhecer mais fácil uma depressão, certamente. Total. Certamente já vai reconhecer mais fácil. Mas você não precisa saber psicopatologia da depressão para desconfiar que alguma tristeza está fugindo do normal. Tem alguns pontos assim que são bastante discerníveis para a gente tentar reconhecer uma tristeza que está fugindo um pouco do normal. Por exemplo, eu vou colocar aqui numa ordem arbitrária que didaticamente eu pontuei daquelas características que são assim menos associadas à depressão até a mais associada à depressão. Uma delas, essa o povo acha que é a principal, é a intensidade. Sim. Sabe por quê, Luiz? A tristeza na depressão, ela pode não ser tão intensa. Uhum. E uma tristeza normal pode ser incrivelmente intensa. Uhum. Então não é isso que vai diferenciar, mas isso pode sugerir. Por exemplo, a pessoa fala assim, cara, eu já passei por isso no passado, essa situação que eu estou passando agora, eu não fiquei tão triste, mas agora está muito intenso. A tristeza está muito grande. Então isso aí é um indício, mas a gente não pode comparar uma pessoa com a outra. Também tem essa, porque o que faz uma pessoa sofrer é diferente do que faz outra pessoa sofrer. Mas quando a pessoa percebe que pelos próprios parâmetros a tristeza está muito intensa, ou a situação é tão absurda, a situação da tristeza está tão absurda que independente do parâmetro não era para estar tão triste assim, isso pode ser um indício de que essa tristeza seja patológica. Mas eu repito, esse seria o indício mais fraco. Por quê? Porque na depressão a tristeza pode ser pequena e uma tristeza normal pode ser muito grande também. Mas a intensidade é um indício. Só isso já é espantoso, porque a gente vê muito essa descrição, né? Ou é isso ou duração, né? É uma tristeza muito intensa e que não acaba, uma coisa assim, né? Exatamente. Se perguntar assim, acho que se fizer uma enquete, as pessoas vão achar que a intensidade, a depressão é uma tristeza muito grande. Uhum. Não necessariamente é isso. Qual que seria o segundo ponto, que eu acho que já vai aproximando mais da depressão? Eu coloco no mesmo item. A duração e a transformação. Uma tristeza, que se espera de uma tristeza normal, Luiz? Primeiro, que ela tenha uma duração limitada, como os antigos diziam, né? Aquela coisa, não há mal que dure para sempre, né? Uhum, sim. Então, a tristeza tem que ser limitada. Tristeza o tempo todo também perdeu totalmente a função. Tá esquisito isso, né? Ela tem que ser limitada na duração e, principalmente, ela tem que se transformar ao longo do tempo. E eu tomo cuidado aqui,
algumas palavras, usar a palavra muito bem colocada, porque não significa que algumas tristezas, elas nunca somem por completo ao longo da vida. Uhum. Mas elas se transformam. Tá. Sim, ficam menos intensas, mas algumas não vão embora. Por exemplo, você teve uma perda financeira. Você pode ficar triste por isso, um investimento mal sucedido, um golpe que você tomou, um tombo. Essa tristeza ela vai acontecer naquele momento e ela vai se transformando ao longo da vida e muitas vezes some quando o cara consegue superar um negócio desse, né? Mas algumas a gente não espera que sumam por completo. Por Uhum. exemplo, um luto. Aí em específico há um luto que, em geral, não se fala nem de superação desse luto. Na verdade, ele se transforma ao longo do tempo, que é o luto parental. Por exemplo, o luto quando a pessoa perde um filho ou uma filha, né? Sim. Mas ele vai se transformando ao longo do tempo. Eu tenho contato muito, Luiz, com pais enlutados, né? Pessoas que sofreram essa perda irreparável. E muita descrição que a gente ouve é assim, Fernando, é que torna-se menos angustioso. A gente aprende a lidar com ela, a gente aprende a aceitar, a gente se fortalece. Mas é como se a dor tivesse lá, como se a dor tivesse, mas causa menos sofrimento. Então o negócio se transformou ao longo do tempo. Uhum. Então olha só, Luiz, algumas coisas na vida, eu falei do luto parental, que eu acho que é o exemplo extremo, mas todo mundo entende quando fala isso, principalmente quem é pai e mãe, né? Então algumas tristezas, elas sempre vão estar lá em alguma pontinha, vão causar alguma melancolia lá atrás, né? Alguma nostalgia um pouquinho mais dolorosa, algum evento muito traumático. Mas o que acontece? Ela se transformou ao longo do tempo. Ela pode se transformar, inclusive, indo e voltando, né? Como você falou, eu conversei com algumas pessoas sobre luto também, que são pessoas que passaram por isso. Também não é sempre um caminho progressivo no sentido de melhorar, não necessariamente. Às vezes a Não, pessoa volta a ficar pior, muda de novo, né? absolutamente, muito bem pontuado. São as chamadas, isso tem nome, são as chamadas ondas do luto. Isso Uhum. pode acontecer. Eu perdi minha mãe recentemente, há 2 meses. Ela partiu e foi descanso, Luiz, sabe? Ela devia estar com menos de 40 quilos já no hospital, já estava em coma há 3 semanas. Ela, no caso de Parkinson, agressivo pra caramba, já estava demente, né? Demência de Parkinson. Então foi descanso, mas mesmo assim, pega às vezes. Uma vez voltando do consultório para casa, assim, do nada me veio uma lembrança mais aguda, assim, e eu não chorei copiosamente, mas os olhos encheram de lágrima. Dias atrás, por exemplo, eu sonhei com ela e veio aquela coisa, então acontece isso, vai e volta, oscila. Mas vamos dizer assim, existe uma tendência de que se torne algo menos doloroso ao longo do tempo. É a duração para aquela tristeza que acaba. E aquela que vai ficar uma pontinha com a gente para sempre, ela se transforma. Agora, voltando ao ponto para diferenciar, agora essa tristeza está durando muito e não se transforma ao longo do tempo, há uma chance de que a tristeza já complicou, já faz parte de um quadro patológico, né? Sim. Uma outra coisa, a funcionalidade da pessoa. Eu acho que em casos de tristezas mais agudas, é comum. Por exemplo, quando eu perdi minha mãe 2 meses atrás, a primeira pessoa fora da família com quem eu mandei uma mensagem foi esse amigo meu, Senhor Ivo, né? Que é uma pessoa que perdeu a filha de 18 anos, né? E a primeira coisa que ele fez as condolências, a primeira coisa que ele me falou, Fernando, tira uma semana de folga pelo menos. Falou assim, porque às vezes a funcionalidade da pessoa fica comprometida e a pessoa precisa de um tempo para descansar, dependendo da perda que ela teve, da decepção, né? Uhum. Ela teve. Às vezes não, eu preferi não tirar esses dias de folga. Então a funcionalidade por um tempo pode ficar comprometida, mas ela tem que ser restaurada. Se ela não está se restaurando ou a pessoa está ficando cada vez mais disfuncional ao longo do tempo, essa tristeza pode já fazer parte de um quadro psiquiátrico já. Então eu já falei 3 coisas, a intensidade, a duração e a transformação e a funcionalidade da pessoa. A quarta, Luiz. Nossa, eu tô no suspense aqui, porque ainda fazer essa ordem, assim, falar, ai meu Deus, eu achei que já passou a que eu pensei que ia ser a primeira. Então agora eu quero. Já passou. Eu Muito vou curioso. falar a quarta, então. É a primeira? Eu devia ter feito contagem regressiva, que aí ficava mais legal, né? Não, que aí o suspense é o que traz aqui. São 5? Tá, São 5, eu tô na quarta. Vamos ver. A quarta, e essa aqui, pouca gente se liga disso, é a qualidade da tristeza. Assim, a pessoa percebe o seguinte, Fernando, vamos supor, um paciente meu fala, Fernando, eu já passei tristezas piores do que essa. Uhum. Piores.
mas agora tá esquisito, tá diferente. E é uma coisa muito difícil de explicar. Sim. Quando eu dei essa palestra aqui algum tempo atrás lá no Instituto de Psiquiatria da USP, né, no evento deles, teve até uma moça que perguntou, Fernando, fala mais sobre isso, é difícil falar, porque é exatamente o que eu estou falando, a pessoa percebe como diferente, independente da intensidade. A pessoa fala assim, Fernando, eu já passei por essa situação que eu estou passando no passado, já passei por isso. Só que a tristeza era diferente, era uma tristeza normal, agora eu estou vendo que não está normal. Você sabe, Luiz, na descrição da melancolia, que é uma ideia descrita desde a Grécia Antiga, a melancolia, né? Mais de 2000 anos atrás, havia isso já, essa descrição que a pessoa sente que a qualidade do sentimento está diferente de uma tristeza normal e é uma coisa meio inexplicável. O que ele vai falar que está normal? É muito difícil. O mais próximo que eu consigo é justamente a melancolia, quando você fala assim, nossa, eu tenho a impressão que o que a pessoa tá querendo dizer é isso, é uma coisa mais melancolia, mas é isso. É engraçado isso, né? A gente consegue apreender o que ela quer dizer, mas não exatamente, Não né? consegue explicar, exatamente. Tem muito nas relações humanas, né? Que é assim, a gente apreende o que a pessoa quer dizer, mas a gente não consegue explicar direito. E é o que acontece, é um caso como esse, você acertou. E o quinto é o mais óbvio de todos, Luiz. Não. Que aí não tem como dizer que é normal. Quando a pessoa fala, eu tô triste e não tem motivo, não sei o motivo. Seria a motivação da tristeza. Uhum. Esse é o mais simples de todos. E esse é o mais óbvio. Pera, tristeza tem que ter motivo. Uhum. Né? E eu vou dizer, mesmo quando não tem, as pessoas buscam um motivo. Sim. Lembra do que eu falei? Se eu tô me sentindo mal, eu vou buscar um motivo para eu estar me sentindo mal. É normal ser humano isso. Ninguém é bobo em fazer isso, é normal. Muitas vezes você precisa até ajuda de um psicólogo para perceber que você está fazendo isso. Mas se uma pessoa nem isso consegue, fala, cara, não tem motivo mesmo. Então, aí é evidente que a gente está diante de uma tristeza que está num contexto patológico. Ainda hoje, já encaminhando nossa conversa para o final aqui, né? Você diria que essa relação com a tristeza dentro da depressão é uma coisa que às vezes atrapalha? E aí já falando assim, quanto a ir buscar tratamento e demora porque liga sempre a uma tristeza e não sabe fazer essa diferenciação por causa do que a gente viu que agora é complexo, né? Muitas coisas envolvidas. Você acha que é ruim, assim, é uma coisa prejudicial ligar a depressão à tristeza, pelo menos hoje em dia? Ou se sabe um pouco mais a ponto de falar, não, isso aqui tá diferente, vou buscar um tratamento? Eu acho muito boa a sua pergunta. Eu acho que é uma faca de dois gumes, né? Bom, saber que depressão tem a ver com a tristeza já é alguma coisa, pelo menos a pessoa sabe que existe um transtorno chamado depressão, né? Sim. Mas ficar só nisso, sim, eu acho que acaba protelando a busca por ajuda, né? Porque são tantos empecilhos que levam as pessoas a não buscarem ajuda, Luiz. Primeiro, desconhece que existe depressão. Tem muita gente mais simplória que não existe depressão. Tem outras pessoas que já ouviram falar de depressão, mas tem preconceito. Aquela coisa, né? Não, isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer, coisa de desocupado, dá um tanque, um lote para carpir que passa, né? Essa ignorância a respeito da depressão. Muitas pessoas têm até um conhecimento a respeito da depressão, não teria preconceito, mas não reconhecem em si. Quem tá no que eu acabei de falar, a pessoa arruma um motivo para estar triste, arruma um motivo para estar desanimado, vai levando, nem imagina que pode estar num episódio depressivo. Tem outros tipos de preconceito. Você acha que depressão é coisa de gente fraca, como eu sou forte, eu não tenho depressão, né? E parte desse princípio, olha, eu não vou nem citar o nome, porque foi uma amiga minha, não vejo há muitos anos, mas foi uma amiga minha numa época, né? Ela era professora de yoga de uma grande rede, inclusive, de yoga e tal. Ela nitidamente estava em depressão na época, né? Eu cheguei até a sugerir isso para ela. Ela falou assim, não, Fernando, quem pratica yoga não tem depressão. Então, é só parte de alguns princípios que às vezes cega a pessoa para enxergar os próprios sintomas. Esse é só um exemplo, assim. Tem inúmeros exemplos, né? Nesse sentido. A pessoa pode ter preconceito contra o tratamento. E aí não busca ajuda por causa disso.
Sabe? E isso, Luiz, às vezes eu não sei se eu louvo a pessoa ou se eu critico a pessoa, porque é o seguinte, essa pessoa às vezes é muito determinada, então ela faz o que tem que fazer fora do tratamento com médico ou com psicólogo. Então ela vai, tenta regular o sono, tenta deixar de beber, tenta fazer atividade física, mas aí ela não adianta. Isso pode ajudar e pode ser resolutivo nas depressões leves, quiçá uma depressão leve ou moderada, mas um total de 100% das pessoas que estão em sofrimento, estão disfuncionais, a depressão já está moderada a grave, aí precisava de um tratamento e a pessoa não busca. Então, são inúmeros os motivos, Luiz, que fazem as pessoas não buscarem o tratamento para depressão e para outros transtornos psiquiátricos. Um dos motivos é justamente porque os sentimentos com valência negativa, eles têm motivo de acontecer na nossa vida. Então a pessoa acha, não, minha vida é uma vida muito desgraçada, aí já entra até o pessimismo da própria depressão, a visão acinzentada do mundo, da própria vida e das relações. Então, uma coisa alimenta a outra. Não, a minha vida é uma desgraça, mas como é que eu vou estar feliz? Não tem como eu estar feliz. Então é normal eu estar nessa situação e é uma coisa até bastante triste e nihilista nesse sentido. A ansiedade, então, a pessoa passa anos com ansiedade, porque sempre ela tem um motivo para estar preocupada, desconfiada, ansiosa, né? E acaba não buscando ajuda e perde a mão de quando saiu do normal. Então, deixa eu dar 2 princípios básicos, Luiz. Eu tenho uma veia de professor, e o professor, assim, a gente fala muito, dá uma aula, mas se 1 ou 2 pontos ficarem bem fixados, é legal. E assim, ó, cara, se está causando sofrimento excessivo, ou se está te prejudicando na sua funcionalidade, em todas as áreas, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, busca ajuda, busca ajuda. 2 princípios básicos. Você não precisa ser médico, não precisa saber de quadro clínico. Então, assim, cara, tá sofrendo demais ou tá te prejudicando no dia a dia, não deixa de buscar ajuda. Sim, perfeito. Isso é ótimo, doutor, porque até minha última pergunta seria essa, né? A gente ouve às vezes às vezes a depressão relacionada a um desfecho extremo do suicídio, a gente ouve muito essa história de que não percebi nada, né? A pessoas que conviviam com a pessoa até o último momento, para mim estava normal. Queria saber sua avaliação sobre isso, né? Existem pessoas que são capazes de esconder completamente do seu círculo social, e aí esse sentimento, com toda essa complexidade que a gente falou, ela guarda completamente para si e realmente ninguém sabe, ou é mais provável que a gente talvez precise conhecer um pouco mais sobre esse assunto, é o que a gente está tentando fazer aqui, né? Para perceber que não, existem umas coisas que dá para perceber que tá diferente, né? As 2 coisas podem acontecer, Luiz. As 2 coisas podem acontecer. Há pessoas em depressão que gastam uma energia e têm um esforço gigantesco para aparentar normalidade. Sabe, essa coisa de pessoa, tá usando a depressão para usar de desculpa para não fazer as coisas, tá usando a depressão para se vitimizar. Tá, existe isso, mas existe isso na medicina inteira, tá? Uhum. Uma vez a minha esposa me mandou uma foto, ela é ortopedista, ela me mandou uma foto de um livro americano de ortopedia, estava em inglês, dizendo que um dos fatores para a lombalgia cronificar é a pessoa estar recebendo o benefício do INSS dos Estados Unidos, lá que eu não sei o nome, entendeu? Sim, sim. Então, acontece na medicina inteira, o que a gente chama de ganho secundário para a doença. Uhum. Existe isso, existe. Luiz, mas para cada pessoa que faz isso mesmo estando em depressão, existem inúmeras, primeiro, que não alcançaram tratamento, que aliás é um dos motivos, né? Às vezes a pessoa não está em tratamento porque não percebeu que está em depressão, ele poderia ter percebido, alguém ao redor poderia ter percebido, muitas vezes busca o tratamento, mas não alcança, que às vezes não é fácil, e pessoas que estão fazendo um esforço hercúleo para aparentar normalidade. E isso acontece, é muito comum, e às vezes a gente não percebe mesmo. Às vezes a gente não percebe, Luiz. Nessa campanha de Setembro Amarelo, eu participei, depois eu faço questão até de mandar o link para você, eu participei de um documentário, e esse documentário acabou gerando uma campanha publicitária, né? Foi esse mês aqui. E na campanha publicitária eles abordaram exatamente isso. Era muito bonitinha a campanha, eram 2 amigos sempre vendo jogo de futebol. Eram Sim, eu já torcedores de um time vi. você viu, né? É muito bom. Torcedores de um time fictício lá. E um deles sempre muito empolgado, torcendo, e o outro sempre meio com essa cara que eu tô agora vendo a TV. Aí no final da campanha publicitária, justamente o amigo que se perdeu foi o amigo que aparentava mais empolgação.
né? Então, muitas vezes a pessoa coloca uma máscara de normalidade ou de empolgação, justamente até para transparecer ou até mesmo para lutar contra aquele sentimento que está dominando ela. Então, às vezes não aparece, mas muitas vezes aparece. Por isso que cabe, Luiz, exatamente o que você falou, que a gente está fazendo aqui. Vamos propagar um pouco mais a informação sobre os transtornos mentais para que as pessoas se reconheçam e, principalmente, também reconheçam nos outros, nas pessoas queridas que estão ao redor, começando pela família, amigos próximos, colegas de trabalho, da igreja, da comunidade, assim por diante, né? E recomendar que essas pessoas busquem tratamento. Doutor Fernando, mais uma vez, muito obrigado por dispor do seu tempo. Vocês, médicos e psiquiatras em particular, eu sei que são muito ocupados e ainda assim arranjou um espaço para falar comigo, com a gente aqui, né, com as milhares de pessoas que ouvem a gente. Eu deixo sempre um último espaço, doutor Fernando, para falar o que quiser. Eu sei que você tem um Instagram, por exemplo, né, também, que você divulga muita informação sobre isso, mas para deixar uma mensagem que você quiser, algo para destacar, algo que a gente disse que você acha importante, ou alguma coisinha que acabou nenhuma pergunta dando oportunidade de você falar e você acha que é bacana transmitir, e divulgar seu Instagram também, né? Ah, tá ok, Luiz. Obrigado pelo convite, bate-papo super agradável, passou super rápido. Estou à disposição sempre que você quiser conversar sobre saúde mental, que eu considero que faz parte da minha vocação, não no sentido de aptidão, mas talvez de chamado mesmo, na raiz da palavra, né? De divulgar sobre saúde mental, para que as pessoas consigam reconhecer cada vez mais em si e nos outros, como eu falei, e fica o convite para todos aqui, né? Da gente se informar e olhar um pouquinho mais para o redor das pessoas que a gente tem contato, né? Porque a grande maioria das pessoas que estão em risco na saúde mental não encontram um profissional de saúde que seja um profissional de saúde mental. Então, acho que é um papel de todos que têm discernimento e são interessados no tema, ter essa atenção para as pessoas ao redor, né? Prestar uma ajuda, um apoio. Na melhor das hipóteses, você vai encontrar alguém que está com algum tipo de sofrimento psíquico, você pode dar uma ajudada, no mínimo prestar um apoio. Na pior das hipóteses, alguma pessoa que pode ter algum transtorno psiquiátrico e recomendar uma ajuda especializada para essa pessoa. Para quem quiser saber mais, é muito fácil me encontrar. É psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes. Tem o meu Instagram que está lá e onde tem mais conteúdo é o meu canal do YouTube, que é psiquiatra Fernando Fernandes. Legal. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Essa sua aptidão para transmitir informação, a gente percebe em segundos. No começo da conversa já deu para ver. Parabéns e muito obrigado por ter compartilhado com a gente. Eu que agradeço. Um abraço. O A Parte hoje é da Nina Baiocchi. Olha só, ela tem um sobrenome aí que no som é igual o nome da nossa produtora, a Baiocchi, né? Só que o da Nina é Baiocchi com 2 Cs e H. Bem-vindo à loja de traumas familiares. Quais opções você tem aí? Bom, nós temos aqui nosso pacote Pais Controladores. Eles vão te proibir de fazer tudo porque não conseguem estabelecer uma relação de confiança com você. Aí você vai ter que aprender a mentir pra eles como uma forma de sobreviver a esse controle excessivo. Será que tem como eu comprar o pacote, testar e aí se não gostar trocar por outro? Não, infelizmente não aceitamos devolução, senhora. Mas se você quiser, eu tenho aqui o pacote Mãe Narcisista. Ela vai te culpar por tudo, sempre colocar as necessidades dela acima das suas. E de brinde você leva uma autoestima incrivelmente baixa. Ai, não sei se era bem isso que eu tava buscando. Que tal Irmão Prodígio? Ah, isso parece legal. Funciona assim, você nunca vai ser bom o suficiente. Você vai ter um irmão ou irmã que vai ser ou mais inteligente, ou mais bonito, ou mais bem sucedido que você, e a família sempre vai fazer questão de comparar vocês dois. Mas podemos trocar por um primo também. Olha, difícil escolher, hein? As opções são muito tentadoras. Já sei. O que você acha de pai ausente? Como funciona? Com o pacote pai ausente, você recebe a combinação perfeita de vazio emocional com necessidade constante de aprovação. Nossa, parece bem intenso. Mas me vê aí um Pais Controladores. Ótima escolha. Só hoje estamos com desconto especial em terapias futuras. E dá pra parcelar? Infelizmente não, só aceitamos pagamento à vista. Mas o impacto emocional dura uma vida inteira. Oi, pessoal, obrigado por terem ouvido esse episódio. Se vocês notarem uma diferença aí no áudio, é porque eu gravei a entrevista no sábado e fugindo do burnout, que eu já falei algumas vezes que eu tive, eu realmente usei o sábado, assim, o mínimo que eu podia pelo trabalho, né? E aí já fui fazer minhas outras coisas, ter um lazer, descansar, e deixei para gravar essa despedida, o encerramento na segunda, e acabei esquecendo, então tô gravando aqui um dia antes do episódio ir ao ar. Já não tô em casa, né? Então é o jeito que tá sendo gravando aqui no celular. Mas eu não queria deixar de fazer esse encerramento, porque eu queria lembrar vocês que a gente está participando do Prêmio MPB, um prêmio aí para os melhores podcasts do Brasil. Eu divulguei um vídeo, né, no nosso Instagram, para quem não segue, aliás, né, é o @entrementespodcast, pedindo para as pessoas votarem.
A gente está na segunda fase agora, né? Conseguimos passar da primeira mesmo, sem divulgar muito. E agora a gente pede a força de vocês de novo nessa segunda fase. Vocês podem entrar em premiompb.com.br, achar a categoria Saúde e votar lá no Entre Mentes. É possível votar todo dia, então quem lembrar pode colocar, bota no favoritos durante esse período aí no navegador, entra todo dia, quem puder dar essa força pra gente, a gente agradece demais. Brigadão, gente, até o próximo. O Entre Mentes é uma produção da Baioque Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hadzira, coordenação geral da Tainã Damião e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão. Quem cuida das redes sociais é a Tainá Medeiros. Siga a gente no seu tocador de podcast favorito e dê sua avaliação, que as estrelinhas são muito importantes para nós. Se inscreva no canal no YouTube, que os episódios também vão para lá em vídeo. Siga também no Instagram, @EntreMentesPodcast, e conversa com a gente por lá, pelos comentários ou por mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio.